Conheça quais são as 20 pessoas mais ricas de toda a história. Ninguém em toda a história mundial chegou a ter mais dinheiro e sucesso do que essas 20 pessoas apresentadas nesse vídeo. Dos industriais americanos do século XIX ao rei africano que já possuiu metade do ouro do mundo, aqui estão as pessoas mais ricas de todos os tempos, segundo estimativas de economistas e historiadores importantes, e todos os valores corrigidos pela inflação, segundo o site da MSN. E aí, exemplo, só alegria, seja bem-vindo ao meu canal Curiosidades. Eu sou o Edson Toshio e estou aqui para te falar sobre os assuntos mais interessantes e curiosos que existem nesse planeta. Por isso, se você não é inscrito no canal, clique no botão para se inscrever agora e ative o sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos. E hoje eu vou te falar sobre as 20 pessoas mais ricas de todos os tempos. Eu vou te mostrar o valor do patrimônio em dólares e a conversão em real segundo o valor cotado pelo dólar no momento que eu gravo esse vídeo, que é de R$ 5,60. E começamos com a 20ª posição, William de Warren. William de Warren foi o primeiro conde de Surrey, na Inglaterra. Era um nobre normando do século XI, era o magnata número 1 da Inglaterra na sua época. Segundo a pesquisa do livro Domesday Book de 1086, Warren era dono de terras em 13 condados ingleses, incluindo o prestigiado Rape of Success. Ele também detinha mansões e castelos em Norfolk, Suffolk, Yorkshire e Essex. Dessa forma, ele tinha uma fortuna pessoal atualizada para os valores agora de 146 bilhões de dólares, o que seria mais de 817 bilhões de reais. 19ª posição, John Jacob Astor. Esse foi o primeiro multimilionário dos Estados Unidos. Nascido na Alemanha, foi o primeiro membro proeminente da família Astor. Ele fez fortuna negociando peles e controlando o comércio desse produto entre os Estados Unidos e o Canadá. Dessa maneira, ele conseguiu construir um grande império industrial no começo do século XIX. Quando morreu, em 1848, Astor tinha um patrimônio de 20 milhões de dólares, que, ajustando para agora, a fortuna valeria 168 bilhões de dólares, ou 940 bilhões de reais. 18ª posição, Elon Musk. Elon Musk nasceu na África do Sul e migrou para o Canadá aos 17 anos. Ele desembarcou nos Estados Unidos como estudante transferido para a Universidade da Pensilvânia. Nesse momento, ele está trabalhando para revolucionar o transporte na Terra por meio da fabricante de carros elétricos Tesla e também trabalhando no transporte do espaço por meio da fabricante de foguetes SpaceX. Em janeiro de 2021, Elon Musk chegou a estar no primeiro lugar no ranking dos mais ricos da Forbes, ultrapassando o Jeff Bezos da Amazon. Hoje, ele está em segundo lugar na lista e a sua fortuna é estimada em 169 bilhões de dólares, o que equivale a 946 bilhões de reais. 17ª posição, Jeff Bezos. Jeff Bezos fundou em 1994, na sua garagem em Seattle, o colosso do comércio eletrônico chamado Amazon. Ele a dirige como CEO até o terceiro trimestre de 2021, quando ele vai passar o cargo para Andy Jassy, o atual diretor da AWS. Isso porque Bezos também é dono do The Washington Post e da Blue Origin, uma empresa aeroespacial que desenvolve foguetes para uso comercial. A ideia é que ele possa se dedicar mais tempo ali, entende, para essas duas empresas. Atualmente, Jeff Bezos é o homem mais rico da Terra, com uma fortuna de 184 bilhões de dólares, chegando a 1 trilhão e 30 bilhões de reais quando convertemos aqui para a nossa moeda local. E com isso tudo, nessa lista dos 20 mais ricos de todos os tempos, Jeff Bezos está na posição 17. Então segura, porque vem gente que não é fraca não. 16ª posição, Henry Ford, o fundador da altamente rentável Ford Motor Company, que revolucionou a fabricação de veículos e trouxe os carros ao mercado popular. Vendeu mais de 1 milhão de unidades em 1920. Quando Ford morreu, ele havia acumulado uma fortuna de pouco mais de 200 bilhões de dólares, ficando em 1 trilhão e 100 bilhões de reais nos valores de hoje. 15ª posição, Cornelius Vanderbilt. Cornelius nasceu em 1794 de uma família pobre em Staten Island. Vanderbilt foi da pobreza ao luxo, construindo uma fortuna colossal nas indústrias de ferrovias e transporte marítimo, distribuindo parte dessa riqueza anos mais tarde. Em seu auge, o Vanderbilt era dono de uma fortuna ajustada para valores de hoje de 202 bilhões de dólares, ou seja, 1 trilhão e 131 bilhões de reais. Eu sou rica! 14ª posição, Muammar Gaddafi.
Square. Em 2011, as autoridades líbias estimaram que o deposto líder, o coronel Gaddafi, durante a sua ditadura gastou 200 bilhões de dólares em contas secretas bancárias, investimentos duvidosos e acordos questionáveis com outros estados. Todos esses recursos foram desviados das receitas de petróleo do país. Ajustada para a inflação atual, a fortuna dele equivaleria a 212 bilhões de dólares, algo em torno de 1 trilhão 187 bilhões de reais. 13ª posição. Guilherme, o Conquistador. Ele foi o primeiro governador normando da Inglaterra. Guilherme, o Conquistador, ficou famoso por ter invadido o reino em 1066, tomando terras e tesouros de Sussex a Yorkshire, que valeriam atualmente 228 bilhões de dólares, ou 1 trilhão 276 bilhões de reais. Ele gastou a fortuna com tudo o que queria, desde tapeçarias até castelos, incluindo a construção da fortaleza, conhecida como Torre Branca de Londres. 12ª posição, Osman Ali Khan Asaf Jah VII. O último governador de Hyderabad, na Índia, foi o líder absoluto do estado principesco desde 1911 até 1948. Nizam era tão rico que foi retratado na capa da revista Time em 22 de fevereiro de 1937, sendo descrito como o homem mais rico do mundo com uma fortuna estimada em 2 bilhões de dólares no início dos anos 1940. Essa fortuna corresponderia a 230 bilhões de dólares hoje, ou 1 trilhão e 288 bilhões de reais. 11ª posição, Alan Rufus. Alan Rufus foi o primeiro Lorde de Richmond. Era um aristocrata medieval que acumulou uma grande fortuna graças ao patrocínio do seu tio extremamente rico e também um grande companheiro dele. Quem era? Guilherme o Conquistador, lembra dele? Que mais tarde seria Guilherme I da Inglaterra. Segundo o historiador William Rubinstein, Rufus teria uma fortuna de 15 mil dólares quando ele morreu em 1093. Ah, Toshio, mas isso é pouco demais. Calma lá! Esse valor de 15 mil dólares era na época cerca de 7% do PIB da Inglaterra, o que nos valores atuais estaria na casa de 231 bilhões de dólares. Isso só dá 1 trilhão e 293 bilhões de reais. Por falar em PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil em 2020 foi de 7,4 trilhões de reais. Eu te peço aqui que você deixe o seu like no vídeo, porque isso me ajuda demais, você não tem ideia. Essa é uma das formas de YouTube distribuir o conteúdo para mais pessoas. Valeu! Chegamos na 10ª posição. Jacob Fugger. Jacob foi o europeu mais rico no começo do século XVI. Ele era banqueiro, comerciante e pioneiro na mineração. A fortuna permitiu que ele influenciasse os políticos da época, financiando a ascensão de Maximiliano I do Sacro Império Romano Germânico e patrocinando também o rei Carlos V da Espanha. O valor da fortuna? Só 277 bilhões de dólares, ou se você preferir, mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. 9ª posição, Nicholas Romanov. Nicholas Romanov, conhecido como Czar Nicolas II da Rússia, governou o Império Russo de 1894 a 1917, período em que ele teve pleno acesso aos cofres da nação, fazendo dele o monarca mais rico da história. Segundo uma estimativa, o czar russo teria acumulado uma fortuna, corrigida para valores atuais, de 300 bilhões de dólares, 1 trilhão e 600 bilhões de reais. 8ª posição, Andrew Carnegie. Vindo de uma família humilde na Escócia, Andrew Carnegie liderou a expansão da indústria de aço americana no fim do século XIX, acumulando uma fortuna pessoal que os economistas estimam ser de 337 bilhões de dólares ajustadas para os valores atuais. 1 trilhão e 887 bilhões de reais, meus caros! Esse é o cara que Napoleon Hill cita em seu livro Quem Pensa Enriquece e que fez com que ele desenvolvesse a sua filosofia do sucesso. Andrew Carnegie era um grande filantropo e doou 90% da fortuna para instituições de caridade e estabelecimentos educacionais em seus últimos anos de vida. E se você ainda não leu esse livro, é hora de adquirir o Quem Pensa Enriquece de Napoleon Hill. Eu deixei o link na descrição desse vídeo aqui embaixo para você. Tem tanto a versão do livro físico e também a versão digital para o Kindle. Clica lá. 7ª posição, John D. Rockefeller. Ele é considerado o americano mais rico de todos os tempos. John D. Rockefeller fundou a companhia de petróleo Standard Oil Company
em 1870, chegando a controlar cerca de 90% dos negócios de petróleo dos Estados Unidos. 90%! Como o dinheiro é bom, né? Rockefeller é considerado um dos homens mais ricos da história, acumulando uma fortuna de aproximadamente 1,96% do PIB americano, com cerca de 410 bilhões de dólares. Ou 2 trilhões e 296 bilhões de reais. Sexta posição, Rei Salomão de Israel. Segundo a Bíblia, o rei Salomão governou de 970 a 931 a.C. e durante esse tempo ele teria recebido 25 toneladas de ouro para cada um dos 39 anos que ele governou, o que valeria mais de 54 bilhões de dólares hoje. Além disso, Salomão ganhou dinheiro através de impostos e do comércio. Ao juntar tudo isso, o rei teria acumulado uma fortuna que, corrigida para os valores atuais, ultrapassaria a casa de 2 trilhões de dólares, o equivalente a 11 trilhões e 200 bilhões de reais. Se você é daqueles que ora a Deus pedindo sabedoria, mas ao mesmo tempo esperando que ele te dê a riqueza que deu para Salomão, coloca nos comentários. Eu já fiz isso também. Você é o bichão mesmo, hein? Quinta posição, Mansa Musa I de Mali. O rei de Tombuctu e imperador de Mali, que controlou um grande império que abrangia boa parte da atual Mali e Gana, tinha metade do suplemento de ouro do mundo sob seu controle, que era negociado com mercadores vindos de longe, como Veneza, Gênova e Egito. Musa I é muitas vezes chamado de a pessoa mais rica da história, isso porque economistas e historiadores nunca conseguiram calcular a quantia exata de sua riqueza, mas acreditam passar facilmente aí dos 3 trilhões de dólares, somente 16 trilhões e 800 bilhões de reais. Quarta posição, Augusto César. É ele mesmo, ele foi o primeiro imperador romano que governou o vasto império de 27 a 14 depois de Cristo, quando ele morreu. Augusto César ostentou uma fortuna pessoal equivalente a 20% da economia do império todo, que valeria atualmente 4,63 trilhões de dólares. Quase 26 trilhões de reais. Meu Deus. Terceira posição, Akbar I. Reconhecido pelo estilo de vida dele e pelas obras de arte, esse imperador conquistou centenas de milhares de quilômetros de terras e dominou boa parte do subcontinente indiano. Ele governou o famoso Império Mogol de 1556 até 1605 e controlava cerca de 25% do PIB mundial da época, o que permitiu que ele acumulasse uma fortuna de 21 trilhões de dólares. Chora agora! 117 trilhões de reais. Segunda posição, Imperador Shenzong da dinastia Song. Shenzong governou a China de 1067 a 1085 durante as eras da prosperidade pacífica e da abundância primária. Ele era adepto à cobrança de impostos, mas a administração do imperador não se resumia apenas a cobrar. As famosas novas políticas dele, que ajudaram a melhorar a vida dos pobres, são vistas como precursoras do estado do bem-estar social moderno. Shenzong controlou cerca de 30% do PIB global, que seria atualmente mais de 30 trilhões de dólares. 168 trilhões de reais. Meu Deus. Primeira posição, Gengis Khan. O grande e temível líder mongol conquistou aproximadamente 19 milhões de quilômetros de terras de 1206 a 1227, ano em que morreu. Ele conquistou mais do que qualquer um na história. Enquanto as hordas dele saqueavam e conquistavam diversas áreas da Eurásia, Gengis Khan não acumulou a riqueza conquistada para si, preferindo distribuí-la, assim também como as terras conquistadas entre os seus súditos. A fortuna é estimada hoje em 100 trilhões de dólares. É isso mesmo, 560 trilhões de reais. Eu não tenho ideia ainda de como que eu vou ultrapassar esse pessoal, meu, sério. Tá louco, bicho. Fica difícil. E você? O que faria com tanto dinheiro? Coloca nos comentários aí, por favor. E lembre-se de se inscrever e compartilhar com a galera. Vamos fazer esse canal crescer e todo esse conhecimento chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua curtida e eu te vejo no próximo vídeo. Abraços e até mais!